Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos conferir como foram os Jogos Universitários Brasileiros, competição realizada em Brasília, e conhecer o beach tênis, esporte que está virando mania no Distrito Federal. Também vamos saber mais sobre a lei que garante mecanismos de acessibilidade em projetos culturais e destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa no final de outubro. No dia 20 de outubro, o plenário aprovou a abertura de 24 milhões de reais em créditos para o orçamento do Distrito Federal. Desse montante, cerca de 20 milhões serão destinados às ações de difusão e desenvolvimento científico e tecnológico por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. No mesmo dia, os parlamentares aprovaram a isenção de IPVA para os veículos de pessoas com deficiência. A medida irá valer até o dia 31 de dezembro de 2023. O plenário também aprovou o projeto de lei que cria o Banco de Dados de Reconhecimento Facial e Digital de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Senhor presidente, a criação do Banco de Dados do Reconhecimento Facial e Digital de Crianças e Adolescentes Desaparecidos no Distrito Federal tem por objetivo ser um meio de prevenir e combater crimes de exploração sexual, tráfico de pessoas ou de órgãos, respeitando, assim, os princípios e diretrizes da Política Distrital de Segurança Pública e Defesa Social no Distrito Federal. Assim, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei número 1649, de 2020, na forma do substitutivo. No dia 25, os deputados deram posse a 34 novos servidores da Câmara Legislativa. Eles chegam para reforçar os quadros da CLDF em diferentes setores, política colocada em prática graças à economia de gastos promovida pela Casa nos últimos anos. O presidente Rafael Prudente também aproveitou a solenidade para anunciar, ao vivo, a nomeação de outros 22 aprovados. Pelo nosso lado, dos representantes do povo, temos a satisfação de saber que essa Casa de Leis agora conta com um quadro renovado de servidores efetivos, todos altamente preparados e dispostos a contribuir com o Poder Legislativo, o que significa fortalecer a democracia distrital e qualificar o processo de formulação de políticas públicas. O reajuste do funcionalismo foi foco do debate no dia 26 de outubro. Na ocasião, o plenário da Câmara derrubou o veto do governador à emenda parlamentar que previa recursos para o pagamento da terceira parcela do aumento concedido em 2013. Para o reajuste sair do papel, o GDF ainda precisa solicitar à Câmara alterações no projeto de lei orçamentária do próximo ano, com a devida previsão das novas despesas. Em votação, o veto ao artigo 56. Votação pelo processo nominal. Os deputados favoráveis ao veto, à manutenção do veto, votem sim. Os contrários, votem não. O veto parcial ao artigo 56 ao projeto de lei 1930 de 2021 foi rejeitado com 16 votos não. É por isso que nós estamos aqui hoje. Não é só pela terceira parcela, mas para a reestruturação de várias carreiras, de várias categorias. E o que é essa reestruturação? É uma autorização que nós estamos dando ao governo em fazer as mudanças, seja um aumento de salário, seja uma gratificação a mais, seja uma mudança de nomenclatura, enfim, qualquer coisa que mexa na estrutura, tanto financeira como organizacional da carreira. A terceira parcela é uma realidade, fruto de uma economia austera, de um planejamento eficiente feito pela economia, que conseguiu recurso 1 bilhão por ano para pagar a terceira parcela. Ressalto, sim, que isso foi fruto de muito trabalho, de muito estudo. E o governador Ibanez, o governo está de parabéns. A terceira parcela do aumento dos servidores, inclusive para a minha carreira, que é a carreira socioeducativa, ele não faz mais que a obrigação dele, pagar a terceira parcela. Porque essa terceira parcela, ela já foi aprovada em lei. É a terceira parcela dos servidores, que foi uma conquista da luta do serviço público do Distrito Federal. O dia a dia de um deficiente visual é cheio de obstáculos.
Se sair de casa para um passeio pelas ruas da cidade já é um desafio, acompanhar exposições e projetos culturais é algo quase impossível. Sávio conhece bem essa realidade. A arte é seu ganha-pão e sua grande paixão, mas a falta de mecanismos de acessibilidade faz com que ele não acompanhe a cena cultural da cidade como gostaria. A arte e cultura, para mim, é o meu modo de viver, né? Eu vivo da arte, eu vivo da música, então, para mim, é algo que é de suma importância. E o acesso a ela, ainda para mim, infelizmente, é um pouco limitado, justamente nesses espaços públicos de difícil acesso, na questão de acessibilidade mesmo do local, arquitetonicamente falando. E, às vezes, até também do preparo dos profissionais que trabalham lá dentro. Então, a gente também enfrenta um outro problema, que é a falta de protagonismo da pessoa com deficiência dentro de espaços culturais também. Ciente do problema, a Câmara Legislativa aprovou lei que obriga projetos culturais financiados com verba pública a disponibilizar recursos de transcrição das obras culturais em braille ou audiodescrição. Autor da proposta, o deputado Agaciel Maia avalia que a medida ajudará a democratizar o acesso à cultura no Distrito Federal. O governo ou ele promove ou ele patrocina grande parte, ou quase a totalidade dos eventos culturais em Brasília. Só que os deficientes visuais sempre ficaram à margem disso. E agora com essa lei, é uma lei que é bom para o governo, né? Porque o governo passa a ter essa participação. É bom para os promotores de evento, porque há uma contrapartida social. É simpático isso, você faz um grande evento, você vai ganhar dinheiro, tá certo? Tem patrocínio de órgãos do governo, mas em contrapartida você vai fazer algo que é bom para a sociedade, porque nós temos uma comunidade muito grande em Brasília de deficientes visuais, que estavam de fora da cultura de Brasília. E com essa lei eles agora serão inseridos. A nova lei abrange os mais variados tipos de produções artísticas, como fotografia, pintura, cinema, dança e teatro. Todos deverão dispor de mecanismos de acessibilidade, algo que, infelizmente, ainda é raro na capital federal. O Museu Histórico de Brasília é o mais antigo da cidade e já está adaptado para o público com deficiência visual. Projetado por Oscar Niemeyer, ele reconta a história da construção da capital por meio de inscrições grafadas em mármore, todas transcritas em braille. Para Rafael Rangel, gerente do Centro Cultural dos Três Poderes, é fundamental garantir o acesso à cultura para todos os públicos. Toda e qualquer medida que seja inclusiva é muito importante, né? Porque é uma parcela da sociedade que, às vezes, ela fica excluída, o setor público ou mesmo privado não pensam, né, em como incluir essas pessoas para que elas possam visitar os museus e desfrutar desse patrimônio cultural que toda a sociedade merece desfrutar. O ideal, na verdade, seria que não fosse preciso leis, né, para a gente pensar na inclusão, que a sociedade já agisse por iniciativa própria, né? Mas já que veio a lei, aí tomara que seja cumprida e que melhore a acessibilidade para todos. Acho que uma das principais dificuldades que eu enfrento é a falta de conhecimento das pessoas, né? Do que a gente pode e não pode fazer, né? Do que a gente é capaz, né? Então, o capacitismo é um dos problemas que a gente enfrenta todos os dias, né? De ter que explicar, de ter que provar para as pessoas que a gente trabalha, que a gente estuda, de que a gente também tem uma vida e também que a gente merece ser respeitado, né? Mais rápido, mais alto, mais forte. O lema olímpico se fez presente em Brasília na primeira quinzena de outubro. A cidade foi sede dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs, competição que retornou à capital federal após 15 anos. Os JUBs é o maior evento esportivo universitário da América Latina. A grandiosidade da competição pode ser medida pelo número de participantes, aproximadamente 4.000 atletas,
vindos de todos os estados brasileiros. Eles disputaram 2.100 medalhas em modalidades como atletismo, natação, handebol, futsal, karatê e jogos eletrônicos. Para a secretária de Esporte e Lazer do DF, Gisele Ferreira, o evento foi um grande sucesso. É muito orgulho e muita responsabilidade que o governador Ibanez, junto com o governo federal, nos incumbiu de receber esses atletas de braços abertos. Sabemos que pós-pandemia é o primeiro grande evento. E nós acreditamos nessa edição justamente que são exemplos. Aqueles jovens que praticam um esporte, atividade física, além disso estudam. São os Jogos Universitários. Então, para nós é um momento ímpar de muita alegria. Brasília também foi palco de uma etapa do ITF Sand Cities, o circuito mundial de beach tênis. A modalidade é nova, mas vem conquistando adeptos pelo mundo todo de forma rápida. Só no Brasil, o esporte já soma 400 mil praticantes. Para Bruno Ferreira, organizador da etapa Brasília, há espaço para a modalidade crescer ainda mais no país. O beach tênis é uma realidade no Brasil, né? Ele foi um fenômeno que cresceu com a pandemia, mas é uma realidade. São 400 mil jogadores já no Brasil. Ele tomou conta não só das praias, mas também do Cerrado, do interior de São Paulo, do Mato Grosso. Então o beach tênis já está espalhado no Brasil e a gente acha que tem muito a crescer, né? Eventos como esse, de grande porte, com transmissão televisiva, com grande cobertura de vocês na mídia, só mostram que o beach tênis está com muita força e que vai crescer muito mais nos próximos anos. A etapa do Mundial de Beach Tênis teve significado especial para o esporte brasiliense. Além de reunir mais de 600 atletas, entre profissionais e amadores, o evento marcou o retorno do público às competições. O esporte, você sabe, durante a pandemia foi muito atingido. E voltar com um campeonato tão importante de uma modalidade que está crescendo e cada vez mais tendo mais adeptos, e é um esporte muito democrático. O beach tênis vai ter e terá todo o nosso apoio aqui da Secretaria de Esporte, juntamente com o governo do Distrito Federal. A pandemia veio, afetou um pouco, né, essa parte de evento, mas aos poucos ela vem sendo resgatada. Isso ajuda não só a empresa, como as pessoas na geração de empregos e novos serviços. Na avaliação dos competidores, a estreia de Brasília no mundo dos eventos de beach tênis foi aprovada. Está entre esses jogadores aqui nessa quadra central, o Vini Fonte, André Baran, que são jogadores que desde pequenininho eu admiro muito. As italianas que vieram de fora também, que foi onde o beach tênis começou, significa muito para mim estar aqui. Colocar em prática, né, as aulas que nós estamos fazendo no decorrer da semana, socializar, conhecer novos parceiros, novos adversários, né, vivenciar todo esse universo do beach tennis, que é maravilhoso e muito divertido, muito prazeroso. E não se esqueça, para mais informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.